P diferente de 1, tem-se várias coisas. O quê? P está no domínio da F. Quem é F de P? Quem é? É P3 menos 1 sobre P menos 1. Deixa isso que está aí. E quem é o limite de F de X com X tendendo a P? E quem é o limite de F de X? Quem é o limite de F de X com X tendendo a P? É o limite com X tendendo a P de... Ó, de novo. Diga. O que é aquilo ali deu igual a 3? Qual é o limite desse polinômio com X tendendo a 1? Quem é o limite de um polinômio num ponto? É o valor do polinômio nesse ponto. As funções polinomiais, elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Quem é o limite de uma função polinomial num ponto? Quem é? É o valor dessa função polinomial nesse ponto. Ou seja, por conta disso, toda função polinomial é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ok? Eu vou falar. O gráfico de uma função contínua é um arame ao longo de cada intervalo do seu domínio. Tá? Bem, então, olha aqui, ó. O P é diferente de 1. Se o P é diferente de 1, em alguma vizinhança aberta e estrita de 1, quem é F de X? Quem é? X ao cubo menos 1 sobre X menos 1. Outra maneira de dizer isso no popular. Se o P é diferente de 1 e o X está próximo de 1, quem é F de X? Desculpa. Se o P está... De novo. Falar no popular, né? Então, tudo bem. Se o P é diferente de 1 e o X está próximo de P, quem é F de X? X3 menos 1 sobre X menos 1. E quanto é o limite disso? Com X tendendo a P, lembrando que o P é diferente de 1. O denominador tem limite P menos 1, que é diferente de 0, e aqui é P3 menos 1. Mas isso é quem? F de P. Isso aqui eu estou usando propriedade operatória do limite. Essa igualdade aqui é por propriedade operatória do limite. Limite do quociente é o quociente dos limites, quando o limite do denominador é diferente de 0, que é o caso. Entendido? Que é F de P. O que é que diz essa igualdade? Daí F é contínua em P. Daí F é o quê? Contínua aonde? Em P. Ok? Ok? Tá, ó. Agora vejamos. Diga. Porque se eu acho que o limite de x para P é igual a... Você está nessa igualdade aqui, é? Por que essa igualdade? Por que isso é igual ao para direita? Isso é igual àquilo. Que limite? Não, qual é a igualdade que você está perguntando? Está em dúvida. Essa aí e a próxima. A que está do lado direito. A segunda. Por que o limite de x é o cubo menos 1? Quando o x tende a P, qual é o limite do denominador? P menos 1. O limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. Aulas passadas. Não é? Aula passada. Então, o limite de x menos 1 com x tendendo a P é P menos 1. E P menos 1 é diferente de 0. Por quê? Porque eu estou tomando P. Não tem segredo.
E o limite de x3 menos 1 com xtd na P? P3 menos 1. E por que essa primeira igualdade? Porque está aqui o 1, está aqui o P. Então, se eu pegar essa vizinhança aberta e estrita de P, nessa vizinhança aberta e estrita de P, quem é a F? A F é essa função aqui. Então, se essa função tem limite, o limite dela é o limite da F. Porque a F e ela coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Mas ela tem limite? Vou responder depois. Aí eu venho para cá. Por que tem limite? Porque o limite do numerador é P3 menos 1 e o limite do denominador é P menos 1 e P menos 1 é diferente de zero. Então, acabou. Propriedade. Essa igualdade aqui é por propriedade operatória do limite. Enquanto essa é a minha proposição da aula passada, básica do limite. Daí, F é contínua em P. Olha, vamos pegar este exemplo aqui. Ó. Tá? Seja F de R em R a função dada por assim. Antes disso, deixa eu passar a lista. Uma coisa básica, ó. Ó, pessoal. Turma 1, turma 5. Ó, proposição. Proposição. Tá? Proposição. Antes disso, vem seguinte definição. Definição, eu vou dar um exemplo para vocês ver se vocês estão entendendo. Sejam F uma função e A um subconjunto de R. Não vazio, tá? O conjunto já é não vazio. Nós dizemos... Sejam. Uma função tá lá. Vou botar aqui. E vai sair assim. Sejam F uma função e A contida em R. Tudo sai com erro, sai com tudo. Eu não é dito. Se dizemos que F é contínua em A quando F é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente a A. Definição. Quando é que uma função é contínua num ponto? Não, esqueça isso aí. Diante do que eu falei, para não ficar muito chato, eu disse, a partir de agora, quando eu fizer menção à continuidade de uma função num ponto, esse ponto é ponto de acumulação do domínio da função. Ele está no domínio, né? E aí vai ser ponto de acumulação. E aí, ele é ponto de acumulação. Então, ele está no domínio. Vamos lá. Quando é que a F é contínua num ponto? Quando o ponto pertence ao domínio da função e o limite da função no ponto é o valor da função nesse ponto. Tá?
Então, se eu estou dizendo que F é contínua em P, qualquer que seja P pertencente a A, obrigatoriamente o A está contido no domínio da F. Porque todo elemento de A, sendo a F contínua em todo elemento de A pertence ao domínio da F. Então, o A está contido no domínio da F. E o limite de f de x em P, e o limite da função em P, é o valor da função em P, qualquer que seja P pertencente a A. E a seguinte definição, olha a definição aqui. Sejam f uma função. Sejam f uma função. Nós dizemos que f é contínua, simplesmente isso. Nós dizemos que f é contínua quando f é contínua em P, qualquer que seja P pertencente ao domínio da F, qualquer que seja. Deixa eu escrever. Qualquer que seja, qualquer, é junto, viu? Qualquer que seja P aonde? No domínio da F. Agora, vê se vocês entenderam essa demonstração aqui. Essa demonstração aqui. Se vocês entenderam essa definição aqui. Principalmente essa segunda. Tá? Essa segunda. Falei besteira. Seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 9. Olha aí, essa função 1 sobre x ao quadrado menos 9. Primeira coisa, tem-se. Quem é o domínio da f? Quem é? O conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 3 e x é diferente de menos 3. Logo, a f não é contínua em 3, nem em menos 3. Concorda? Ela não é contínua nesses dois pontos. Ela não é contínua em 3, também não é contínua em menos 3. Agora observe o seguinte, dado P no domínio da F, você tem o seguinte. Primeira coisa, P é diferente de 3. P é diferente de quem? De menos 3. E, assim, eu pergunto para vocês, quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Se o x está tendendo a P, o x é diferente de quem? De 3 e menos 3. Portanto, isso aqui é o limite com x tendendo a P de quem? 1 sobre x2 menos 9. E qual é o limite com x tendendo a P de 1 sobre x2 menos 9? Por quê? Porque P ao quadrado menos 9, que é o limite do denominador, é diferente de 0. O P é diferente de 3, o P é diferente de menos 3, então isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre
P ao quadrado menos 9. E quem é 1 sobre P ao quadrado menos 9? F de P. Essa segunda igualdade é por propriedade operatória. Limite do quociente é o quociente dos limites, quando o limite do denominador é diferente de zero. Agora, esta primeira propriedade, essa primeira igualdade aqui, é pela proposição fundamental da aula passada. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem limite, e os limites são iguais. Aí eu já uso a igualdade mesmo sem saber que tem limite, porque eu vou provar que tem limite depois. Então eu assumindo que essa tem limite, você tem essa igualdade. E tem limite, porque eu calculo depois. Você entendeu a lógica da coisa? Tá certo? O P, ó, olha aqui, ó, tá aqui a reta numérica, ó. Aqui a minha reta numérica. Vamos escrever o menos 3 e o 3. Onde é que está o P? O P está num ponto aqui, digamos. Silêncio! Silêncio! O P está aqui. O P é diferente de 3 e de menos 3. Portanto, nessa vizinhança aberta e estrita de P, eu vou desenhar em vermelho, nessa vizinhança aberta e estrita do P, para todo x nessa vizinhança, quem é f de x? 1 sobre x2 menos 9. E se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, é o caso, a f e a função dada por essa expressão, e essa expressão, entendido? Você entendeu? Tá? Então, acabou, o limite é esse. Ou argumentando de outra forma, se o P é diferente de 3, para x próximo de P, quem é f de x? 1 sobre x2 menos 9. Sem complicação. Tá? Sem muita complicação. Embora eu esteja usando essa expressão. Acabou, Soto. Então, morreu. E essa igualdade... Logo, alguém pode até dizer que eu estou complicando, mas é para você entender isso aqui, tem que ser via essa proposição. Ou então, tá? Mas até mais simples. Quem é f de x se o x está aqui dentro? Isso aqui, acabou-se, morreu. E qual é o limite dessa expressão? 1 sobre P2 menos 9. F de P. Conclusão, qual é a conclusão? Daí, F é contínua aonde, hein? Onde é que F é contínua? Em P. Tá? Daí F é contínua em P. Me diga uma coisa. A F é contínua em todos os pontos do seu domínio? Foi o que eu provei. Dado P no domínio de a F é contínua em P. Então o que é que eu digo? Logo, F é o quê? Uma função contínua. Professor, mas a F não é contínua no 3 nem em menos 3. Acontece que o 3 e o menos 3 não pertencem ao domínio da função. Olha a definição. Uma função é dita contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Todos os pontos do seu domínio. Correto? Tá? Tá bom? E eu tenho um resultado prático para você usar, que é o seguinte, ó. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também é contínua nesse intervalo. Isso por quê? Por causa desta proposição aqui, ó. Bem simples, não vou nem demonstrar, porque foi só enunciar, tá? Sejam FG funções, sejam
FG, funções. E P, o número real. Se FG